Eu estou aqui representando a Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, da Organização Mundial da Saúde, que é um tratado internacional e que, na verdade, faz esse corte transversal nos seus 181 países parte, e esperamos que cada dia mais o tratado tenha uma cobertura universal exatamente para proteger a população mundial de um dos maiores fatores de risco evitáveis de doenças no mundo, que é o consumo do tabaco. Acho que o Brasil é um país que mostrou que, mesmo nas condições mais adversas, por ser um grande produtor, um grande exportador, é possível sempre fazer muita coisa, é possível a gente caminhar apoiando o consumidor, né, para que ele deixe de ser um consumidor do produto, ao mesmo tempo que a gente tem ações que apoiam os plantadores, que são a outra ponta da cadeia, e que, na verdade, tem uma similaridade com os consumidores no sentido de que dependem muito das ações públicas e das políticas públicas para poderem seguir o seu caminho com legitimidade, com honra e dignidade. Eu me sinto muito emocionada de estar aqui participando desse evento. Esse é um sonho antigo que a gente tinha no CETAB, de viabilizar esse encontro. Acho que temos que agradecer à Secretaria Nacional de Vigilância em Saúde por ter financiado uma parte desse evento, né? E agradecer, sobretudo, a Anísia e a Fiocruz como um todo por estar sempre na linha de ponta, botando esse processo através do CETAB, através da casa de Oswaldo Cruz, né, através de toda a equipe de pesquisadores e pensadores da Fiocruz, no sentido de resgatar essa história para que as futuras gerações saibam exatamente quais são os pontos difíceis, quais são os pontos vitoriosos e, na verdade, quais são caminhos potenciais, porque tudo na vida são ciclos e as coisas se repetem muito. Então a gente vai usar estratégias no presente e no futuro, muitas vezes semelhantes às estratégias que foram usadas no passado. Eu tenho uma teoria de que a gente não tem o iluminismo de aparecer com uma coisa extraordinária, nova nesse momento. Alguém já fez, em algum momento, na humanidade, em algum lugar do mundo. E eu acho que a história, na verdade, ela tem essa beleza, ela tem essa cor de trazer o caminho e a lógica seguida, né, pelos pensadores antes da gente, para que a gente estivesse onde a gente está hoje, né, que é um programa muito bem sucedido, com a prevalência do consumo de tabaco reduzidíssima se comparado a 40 anos atrás, com medidas regulamentadoras muito fortes, mesmo se considerando uma indústria extremamente poderosa, e com uma mortalidade e o sofrimento menor em relação às doenças causadas por esse produto. Então, a gente tem que comemorar e, ao mesmo tempo, tem que resgatar essa história e entender como que a gente pode reusá-la, revisitá-la e também, no final, honrar as pessoas que, antes de nós, trouxeram a gente até aqui, né? Então, quero agradecer muito o convite, quero agradecer a honra de estar aqui e, se vocês me permitem, um beijo especial na Silvânia e na Valesca, que foram as pessoas que carregaram esse piano, que estão carregando esse piano, e o Luiz também, né, que eu acho que desde o começo comprou a ideia, para que a gente, e as equipes, as respectivas equipes que trouxeram a gente até aqui. Então, super obrigada, um beijo, obrigado, Nico. O Rosenberg, que uma vez ele se sentou à mesa junto com outras, com o Dr. Birra e mais algumas pessoas na área de controle do tabagismo, e ele falou: daqui nos contemplam 4 séculos. Ele somou a idade de quem estava sentado à mesa, e essa coisa de ser pioneiro vai ficando complicado a gente administrar, né? Basicamente, eu acho que o que a gente viu aqui foram os depoimentos do Dr. Rosenberg, Dr. Antônio Pedro Birra e Dra. Luísa Schulte, né? E certamente outros depoimentos faltaram, mas a gente viu fotografias ali que são muito importantes, a do Dr. Germano e a do Dr. Geniberto,
Germano Guerrard Filho e Janiberto Paiva Campos, que foram, na verdade, os diretores de divisões, um de crônicas não transmissíveis e outros de controle da tuberculose, que transportaram para o nível federal um processo que estava acontecendo em nível estadual. Acho que falta nessa história a história do Paraná, que também entrou aí muito fortemente. Hã? Ele vai começar a falar. Ah, não, tá bom. Mas na filmagem, né? Eu acho que assim, as primeiras regulamentações aconteceram no Rio Grande do Sul, no Paraná e em São Paulo. E foi, na verdade, a sociedade civil, através das sociedades médicas, a Associação Médica Brasileira, que empurrou o país a andar no controle do tabagismo no Brasil. E o que a gente tem também é que houve uma pressão internacional, de uma certa forma um apoio internacional, porque a Associação Americana de Câncer, depois do lançamento desses informes do Luther Terry e de outras instituições americanas, ela, na verdade, ela criou um comitê latino-americano coordenador do controle do tabagismo, e esses stayers, as pessoas que faziam parte do movimento nacional, foram as pessoas que foram ser pessoas desse comitê. Então, esse comitê, na verdade, ele interagia com o grupo da Associação Médica Brasileira e esse grupo de médicos no Brasil, e dessa dobradinha foi saindo a pressão para que no governo federal se começasse a fazer alguma coisa, e foi aí que entrou a área de câncer e a área de controle da tuberculose, com todos os parceiros desse grupo, inicialmente a área de controle da tuberculose, enfim, aí se criou o Grupo Assessor para o Controle do Tabagismo no Brasil, onde esses médicos foram ser aconselhadores, digamos assim, do Ministério da Saúde, e a área de controle da tuberculose foi representada pela Margarete Dalcomo, que foi a primeira secretária executiva, seguida pela Goretti, Maria Goretti, e depois seguida pelo Luiz Carlos Romero, que está na Fiocruz de Brasília agora. Foram os 3 primeiros secretários executivos do Grupo Assessor, que eram da área da tuberculose, contratados pela Campanha Nacional contra a Tuberculose, que teve um papel grande nessa história. E os cursos da vigilância da tuberculose, eles tinham a área do tabaco como parte dela. E aí, nisso, a Campanha Nacional de Combate ao Câncer também começou a trabalhar na área de controle do tabagismo, e eu fui uma das pessoas que começou esse processo, embaixo da liderança do Janiberto Paiva Campos, que foi uma das pessoas que me ensinou muita coisa nessa vida, como líder, né, de um movimento. E aí, quando o Romero saiu, eu era a pessoa que mais estava envolvida com o controle do tabagismo na época, e eu me tornei secretária executiva desse Grupo Assessor para o Controle do Tabagismo no Brasil, e também virei parte desse Comitê Latino-Americano de Controle do Tabagismo, e enfim, com dessas duas searas eu fui trabalhando de um lado para o outro. De se encaixar no movimento que estava crescendo no Brasil e acompanhar e ajudar esse movimento, entendeu? Então eu acho que o Dr. Rosenberg foi muito mais importante nessa segunda fase do que na primeira fase, onde ele tinha vários conterrâneos que, na verdade, trabalhavam horizontalmente junto com ele, na mesma linha que ele. Mas nessa segunda fase, eu acho que ele se destacou. Então eu acho que, se eu pudesse fazer uma avaliação, eu acho ele muito mais importante nessa segunda fase, porque aí ele era, assim, o esteio, né? Porque os outros, ele era o guru, porque os outros ou continuaram em outras atividades, ou morreram, ou, enfim, saíram um pouco desse centro. E o Dr. Rosenberg continuou nesse centro gravitacional, gravitando, entendeu? E assim, é de uma contemporaneidade muito bonita, né? Eu acho que é uma coisa... Você lembra da aprovação da lei de 8 minutos passados, existia todos os 8, todos sempre pronto para... ele estava sempre pronto para ir lá, para conversar, para dar essa contribuição. Então eu acho que ele foi muito mais importante no segundo período do que no primeiro período, em que pesa o livro que ele escreveu, o mapa, etc.
Mas eu acho que aí é que floresce, na verdade, o programa. E aí é quando a indústria entra, eu acho, muito forte, começando a fazer um contraponto para esse programa, né? Porque também a Anvisa é criada. A gente tem a 92, 94, 96, que é o marco central, é o esqueleto do sistema jurídico, assim, para o controle do tabagismo, que depois sofreu emendas, sofreu modificações, mas é a 92, 94, 96. O estabelecimento da Anvisa, que está muito bem representado nesse momento aqui, pelo seu André, que na verdade teve aí também a construção do laboratório, um monte de coisas semelhantes, mas eu acho que esse período, na verdade, a gente formou essas bases e começou a estimular também a sociedade civil. Ao contrário que na maior parte dos países, que a sociedade civil na verdade, sociedade civil organizada de uma forma mais ampla, não só a classe médica, mas a sociedade civil organizada. Era sempre o marco forte do programa. No Brasil foi o contrário. Eu acho que o governo, na verdade, ele ampliou muito o seu trabalho e aí ele começou a estimular a sociedade civil a vir. E hoje em dia a sociedade civil, ela, na verdade, ela transita num nível pau a pau com o governo do ponto de vista da construção do programa do controle do tabagismo no Brasil. Valesquita, vai lá. Adiante. Eu estava querendo contextualizar essa segunda fase para a terceira. Na verdade, eu só quero dar um informe, que é sobre o coffee break, que a gente optou, como estamos muito atrasados, em que vocês vão pegando ali um cafezinho, Porra, alguém tá com fome, né? Porque a gente teve uma pausa, suspendemos a pausa, tá? Informar que a fase... Então, a gente, assim, a CONTAP, que foi a Coordenação Nacional de Tabagismo e Prevenção Primária de Câncer, ela teve tanto sucesso na implementação do programa de prevenção no país, e esse processo cresceu tanto com os estados e os municípios, que é bem um trabalho de formiguinha que a irmã Lourdes falou, mas que é o que a gente faz, que é o trabalho de formiguinha, que de uma certa forma a gente virou meio que modelo para as outras áreas de prevenção e controle do câncer dentro do próprio INCA. Então a gente foi chamado para trabalhar com o antigo PROONCO, que estava se passando por uma reestruturação, e a gente foi convidado para coordenar todas as ações de prevenção e vigilância do câncer. Então a gente passou a trabalhar também com as campanhas de câncer de colo de útero, câncer de mama, com a parte de vigilância, registros de câncer, a vigilância epidemiológica, a vigilância de base populacional, enfim. E a gente, com isso, aumentamos muito o trabalho que a gente tinha, e a ideia da gente foi de reproduzir a estrutura que a gente tinha criado para o controle do tabagismo para usar a prevenção do câncer. Então a gente começou a fazer programas de prevenção de câncer de colo de útero, programas de vigilância, enfim. E as secretarias estaduais e municipais começaram também a ser treinadas em todas essas outras áreas, né? Como uma forma de avançar essa política de controle do câncer, nacional de controle do câncer, através do SUS. E o INCA ganhou um grande protagonismo nacional por conta dessa história. Fora isso, o Brasil, como um país que era grande produtor, grande exportador, um país em desenvolvimento e que tem uma grande diplomacia, ele foi abordado pela Organização Mundial da Saúde para presidir as negociações do Tratado Internacional que estava sendo gestado na Organização Mundial da Saúde e que seria o primeiro tratado internacional negociado sob os auspícios da Organização Mundial da Saúde. E eu tive o privilégio de ser vice-presidente do primeiro grupo de trabalho para discutir as bases desse tratado internacional em 1998. E aí eu estive em Genebra, não só nas duas Assembleias Mundiais de Saúde, 98 e 99, mas também nos 3 encontros de presidência como vice-presidente desse órgão de negociação. E o Brasil tinha grande, né? Então o Brasil ele tinha uma face de que era o grande produtor, o grande exportador, país em desenvolvimento com uma grande diplomacia e com um programa de sucesso, que mostrava que era possível ter um programa de sucesso, né? E aí a negociação da Convenção Quadro começou em 2000. Em 2001 eu fui contratada pela OMS como diretora da iniciativa Pulmão Sem Tabaco da OMS,
que era, na verdade, o departamento da OMS que secretariava as reuniões de negociação intergovernamental do tratado. Então, eu acompanhei essas negociações do tratado antes do tratado começar e depois que antes dessa negociação, o corpo do governo da negociação começar a trabalhar mesmo. E depois que essa negociação começou, eu participei disso já como funcionária da OMS, até que esse tratado foi adotado pela Assembleia Mundial de Saúde em 2003 e entrou em vigor em 2005, com mais de 100 países já como parte do tratado. E eu tive o privilégio de trabalhar com o embaixador Celso Amorim e com o embaixador Luiz Felipe de Seixas Correia, que presidiram os órgãos de negociação desse tratado. E eu tive também a experiência de trabalhar num organismo internacional e, ao mesmo tempo, ter que brigar contra o status quo da indústria do tabaco em nível internacional, que não é em nada diferente das dificuldades e dos desafios que se tem em nível de país, né? A abordagem dessas questões é diferente, mas a indústria é a mesma, né? Ela só se traveste de outras imagens. E do ponto de vista de experiência pessoal, se eu fizer uma retrospectiva na minha vida, né? E, na verdade, foram horas incontáveis de trabalho, horas que eu não fiquei com os meus filhos, que eu não fiquei na minha casa, que eu não cuidei da minha vida pessoal, que eu não fui à academia, ou não fui ginástica, ou não fui dançar, ou não fui namorar, ou não fui... Enfim. E assim, eu acho que isso, de uma certa forma, se repete com a maior parte das pessoas, das mulheres, né? Que eu acho que foram que em essência, sustentaram esse processo com o seu cotidiano. A gente fechava a Contap e a Comprev tarde da noite, já todo mundo saía correndo para pegar filho. Eu cansei de esquecer filho na escola, entendeu? Porque eu estava trabalhando lá fazendo a rebimboca da parafuseta de alguma coisa, e aí eu recebia a ligação da escola que o menino estava lá esperando e a mãe não estava, né? A mãe estava fazendo programa de controle do tabagismo. Então eu acho assim que, do ponto de vista de experiência pessoal, é uma coisa muito enriquecedora. Eu voltei depois de 2005, eu voltei para o Brasil. E aí demorou um período até eu me ajustar de novo ao Brasil e vir para a Fiocruz e trabalhar, enfim, ajudar a Silvana a criar o CETAB. E eu acho assim que o movimento em paralelo que estava acontecendo no Brasil era muito difícil. Eu vim algumas vezes ao Brasil para conversar no Senado, no Congresso Nacional, sobre a ratificação do tratado pelo governo brasileiro, e consegui presenciar, né, as grandes dificuldades que o país tinha. E nesse momento eu acho que a Comissão Nacional foi extremamente importante, o fato de existir uma comissão nacional, também durante a negociação do tratado. Eu me lembro que quando a gente começou a negociar esse tratado, quando os países começaram a negociar esse tratado lá em Genebra, um dos diplomatas com quem eu tive a oportunidade de trabalhar, chamado Simas, que agora hoje é embaixador, ele falou para mim assim: Vera, só tem um jeito de vocês terem sucesso nessa negociação, e só tem um jeito do Brasil apoiar vocês nessa negociação. É vocês criarem uma comissão dentro do Brasil para aconselhar o gabinete do presidente da República quanto às posições que o Brasil vai adotar. Porque se você não fizer isso, a indústria vai bater na porta do embaixador que representa o Brasil perante as Nações Unidas na Suíça, e o embaixador vai acabar fazendo o que a cabeça dele mandar, porque o governo brasileiro não vai mandar instruções para ele. Então a gente trabalhou com o CER, que tinha toda a possibilidade naquela época de fazer isso, para criar essa comissão nacional, e com José Marcos Viana, que era a pessoa do Itamaraty no governo brasileiro, para criar essa comissão de negociação do tratado, porque com isso a gente conseguiu se antepor à indústria do tabaco no Brasil, no sentido de que essa comissão, ela tinha representantes de todos os órgãos do governo interessados, e ela, com o fato da gente dar um posicionamento,
era muito mais difícil para a indústria do tabaco interferir no posicionamento do governo brasileiro, porque já tinha um posicionamento consolidado dessa comissão, que foi criada por decreto-lei presidencial, dando uma força muito grande para essa comissão. Apesar de todos os pesares, foi o que segurou e que fez a gente conseguir se organizar na linha internacional com uma frente de trabalho do Brasil que fosse em favor da saúde pública, né? E não em favor dos interesses da indústria do tabaco no Brasil. Então, eu quero encerrar por aqui, porque eu acho que todo mundo tem muita coisa para falar, mas eu acho assim que essa comissão, na verdade, foi o que segurou muito. Eu acho que foi um golpe de mestre e um aprendizado, né? Que a gente, foi o que eu falei aqui no começo. Eu não fiz nada de novo, eu aprendi muito com o que as pessoas tinham na cabeça, o que as pessoas sabiam, e eu acreditei que aquela coisa era o que as pessoas falavam, era realmente aquilo que a gente devia fazer. E eu acho que assim é a vida, né? A gente geralmente não faz muita coisa de novo. A gente tem princípios, a gente tem compromissos e a gente vai atrás das ideias. Por exemplo, o Daniel Becker, que está ali fazendo essa chave, eu fui a um congresso na Suécia esse ano e eu vi lá um chargista no congresso fazendo as charges sobre as informações do congresso. Eu falei, que bacana, vamos fazer isso no terminário desse ano. Não fui eu que inventei, não, foi alguém que inventou lá e eu repeti. Aprendi. As palavras. Por esse movimento sanitário, pela Constituição Federal e pelo estabelecimento sistêmico de saúde, e quando eu começo a formular o primeiro trabalho, eu trabalhava sozinha com uma secretária que ninguém queria no INPE porque ela não funcionava. É Maria Helena. Eu trabalhava assim, eu trabalhava durante o dia no Hospital do Câncer e à noite eu ia trabalhar para montar esse programa. E quando eu comecei a contextualizar esse programa, eu pensei assim, cara, isso não pode ser um programa de cima para baixo. Isso tem que ter um programa que tem que entrar dentro de toda a lógica que está sendo formulada nesse país do sistema de saúde. Então, qualquer coisa que eu for fazer, eu tenho que fazer dentro da lógica do sistema de saúde, que é para mudar a cultura desses médicos, desses profissionais que são medicalizantes, entendeu? E aí, quando a gente criou a primeira linha desse programa, já foi sob uma forte influência do movimento sanitário, sabe? Porque a gente não tinha que ficar fazendo uma coisa paralela, né? Em paralelo, a gente tinha que ficar fazendo uma coisa que entrasse, fluísse dentro do sistema, né? E a gente usou essa figura muitas vezes do molho correndo na salada, entendeu? Uma coisa que que entrava dentro da estrutura, se colocando dentro da linha. E aí todos os primeiros movimentos da gente foi como a gente estadualiza e municipaliza isso e traz isso para discussão os conselhos municipais de saúde, os conselhos estaduais de saúde. Aí a gente foi estudar um pouquinho como é que esse movimento caminhava, né? Eu só quero dizer que eu acho que a gente tem várias maneiras de fazer as coisas e vários caminhos que levam a Roma, né? E eu acho que a história mostrou que o caminho que a gente usou foi um bom caminho, né? Que não quer dizer que não existam outros caminhos, nem outras possibilidades. E também que os pontos que eu levantei ontem foram na linha teórica, não tiveram a menor intenção de fazer crítica, até porque eu acho que esse encontro não é um encontro de avaliação. Ele é um seminário de resgate da história, a história como ela é, né? A vida como ela é, e não a vida como a gente gostaria que fosse ou que eu gostaria de inventar, né? Então, dito isso, a negociação do tratado, ela, na verdade, ela traz um solo fértil para aquilo que era muito difícil, que era implementar o programa, mas que a gente já tinha um conforto,
que a gente tinha um conforto muito grande, para que isso... Meu irmão, peraí. Ai, o que eu falar? Vai ficar ligando pra mim. Manda mensagem que você não pode. Pois é. Manda mensagem aí, tá na tela. Oi, ligo pra você daqui a pouco, eu tô falando aqui na reunião. Coitado, eu queria ligar até. Bom, eu acho que a negociação, na verdade, como a gente já tinha avançado muito, por conta da campanha nacional de combate ao câncer e depois por conta da fundação, que agora é a Fundação do Câncer, a negociação caiu no Brasil no solo fértil. E o Brasil imediatamente foi cooptado, digamos assim, por esse processo internacional, né? E aí eu comecei a participar das Assembleias Mundiais de Saúde, na delegação na época do SERNA, né? E assim, né, nesse período o Dr. Marcos tinha saído já e estava o Jacob Lilian como diretor do INCA. E o Dr. Marcos já tinha deixado um grande legado, né? Porque a gente se estruturou, se organizou, realizou um número de estudos e realizou um grande número de funções, e eu quero deixar aqui o registro da importância da liderança do Dr. Marcos Moraes dentro desse processo no Brasil, né? Por permitir que o INCA, na verdade, avançasse muito, e a gente avançava como uma alma paralela ao poder central, né? Porque, no final das contas, a gente também era um órgão federal que também estava centralizando uma política nacional, né? Que não era uma política que era discutida nas linhas do Sistema Único de Saúde, nos diversos setores do Sistema Único de Saúde, era sempre uma coisa efêmera, adicional ao processo. E aí eu comecei a participar disso, eu passei a ser vice-presidente dos primeiros grupos de trabalho que montaram o texto do tratado, então eu passei a ter um acesso direto e íntimo com as evidências e com o trabalho dos outros países, as práticas dos outros países nessa área. E assim ficava muito claro que o Brasil era um país de ponta, o Brasil em desenvolvimento em ponta, um país grande produtor e exportador de ponta. E a isso se juntou ao fato de que o Celso Amorim era embaixador do Brasil em Genebra e foi convidado para presidir o órgão de negociação do tratado, né? Então a gente participou desse processo todo. Eu me lembro que a gente teve uma como é que é o nome daquilo? Uma audiência pública que foi organizada, onde a indústria falou e onde os órgãos brasileiros já de defesa da indústria e dos plantadores já estavam lá, a FUBRA já estava lá. Não é pra você não. A FUBRA já estava lá falando que o tratado ia matar os seus plantadores de tabaco, né? Mostrando já a organização da indústria brasileira muito forte no processo. E a indústria brasileira continua em todas as conferências das partes, a exemplo do que aconteceu lá naqueles órgãos de negociações, frequentando, e por exemplo, um dos maiores grupos de mídia dessa última COP8 em Genebra foi das rádios e jornais do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, Paraná, que vinham nas conferências de imprensa falar com a gente, quer dizer, mostrando um acompanhamento muito próximo da indústria do tabaco brasileira, né, nesse processo. O contato também com o Itamaraty me deu assim, um impulso imenso, porque foi do Itamaraty que a gente teve essa ideia de criar uma comissão de negociação, já como um mecanismo de defesa da indústria do tabaco, que eu acho que é uma coisa que, apesar, Santini, da CONIC passar algumas informações para a indústria, a CONIC também representa um órgão de defesa da interferência da indústria, porque na hora que a Presidência da República toma uma decisão, ela tem a CONIC como um órgão para aconselhá-la, que transporta todos os temas que são discutidos nos outros ministérios para a Presidência da República. Então, legitima aquilo. Não tem divergência com isso, ao contrário. Exato. O meu ajudador falou alguma coisa. Eu acho assim que, claro que a CONIC tem que ser fortalecida, mas ela tem uma grande representatividade dentro desse processo nacional e ela, na verdade, ela coloca na prática esse conceito de multissetorialidade. Bom, essa comissão de negociação, então, ela legitimava o trabalho da gente, ela legitimava o trabalho do INCA no nível internacional e no nível interministerial, né?
E a exemplo do que acontece no tratado, o setor saúde é que impulsiona o tratado. Não é à toa que o secretariado do tratado está sediado na Organização Mundial da Saúde em Genebra, porque a saúde é o motor, é o carro motor do tratado. O tratado é um tratado de saúde pública. Como o protocolo do comércio ilícito, ele tem um grande objetivo de melhorar a saúde pública, né? Então, a CONIC também se espelha nisso, né? É um grupo interministerial cujo motor central é a saúde, né? E tem que continuar sendo. Não há como não ser a saúde.